Sejam muito bem-vindos a mais essa nossa explicação. Todo mundo que já foi ao supermercado ou tentou comprar um eletrônico aqui no país conhece muito bem aquele choque na hora de olhar a etiqueta de preço, né? A impressão é que tudo exige um esforço financeiro gigantesco. Mas hoje a gente vai usar dados super objetivos para desvendar a verdadeira máquina econômica que opera por trás desses preços absurdos. A ideia aqui não é só reclamar da conta, mas entender de verdade as engrenagens que fazem tudo custar tão caro no mercado nacional. Para começar a entender essa história, olha só que comparativo impressionante. Estamos falando do mesmo carro, um Honda City, fabricado aqui no interior de São Paulo. Quando esse mesmíssimo veículo cruza o oceano e vai para o México, ele chega para o consumidor mexicano bem mais barato do que nas nossas concessionárias. E tem um detalhe absolutamente crucial. Esses valores aí já estão sem nenhum imposto, tanto lá quanto cá. Ou seja, mesmo tirando os impostos da jogada, o carro nacional ainda custa R$ 6.500 a mais no seu próprio país de origem. Isso prova por A mais B que a resposta para a nossa pergunta não é só colocar a culpa nos impostos. Tem mais coisa aí. E isso não acontece só com carros caros, não. O nosso bom e velho Big Mac é hoje o quinto mais caro do mundo todo. Imagina só, um lanche super rápido do dia a dia carrega um monte de variáveis invisíveis. Então, a grande pergunta que fica martelando na cabeça é: o que exatamente empurra os nossos custos cotidianos lá para o topo dos rankings globais? Bom, então vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai passar por 6 pontos. Primeiro, o problema da etiqueta de preço. Depois a gente define o que é o custo Brasil, passa pelo manicômio tributário, pelos gargalos logísticos, fala sobre riscos e margens de lucro e, por fim, a agenda de redução. Ponto 1. O problema da etiqueta de preço. A anatomia de um preço. A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar além do número final na etiqueta. O preço não é só o custo do material, mas o acúmulo de um monte de ineficiências. Para colocar isso numa escala mais palpável, vamos ver o esforço real de compra. Para comprar um smartphone de última geração, um cidadão na Suíça precisa trabalhar, em média, 22 horinhas. Já aqui, a gente precisa suar por mais de uma semana inteira de trabalho para conseguir exatamente o mesmo aparelho. Essa combinação de moeda desvalorizada e preços inflados transforma coisas do dia a dia no verdadeiro fardo financeiro. Seção 2. Definindo o custo Brasil. O dreno macroeconômico. Dando um passo atrás para olhar o cenário macroeconômico, a definição oficial do custo Brasil é basicamente a seguinte: é a despesa adicional, ou seja, aquele valor extra que as empresas pagam só para conseguir produzir, operar e distribuir mercadorias por aqui. Quando a gente compara com a média dos países da OCDE, que são economias mais desenvolvidas. E olha, esse conceito engloba absolutamente tudo, desde a burocracia sem fim para abrir uma empresa até aquela estrada esburacada que acaba arrebentando o caminhão de frete. Agora, se alguém aí está se perguntando qual é o tamanho desse estrago, a resposta é de cair o queixo. 1,7 trilhão de reais por ano. Esse foi o valor estimado lá em 2022. Para colocar isso em perspectiva, esse número representa absurdos 19,5% de todo o PIB do país. É um dinheiro gigantesco que sai da economia produtiva só para tapar buraco de ineficiência. Número 3. O manicômio tributário. O peso da burocracia. Agora, o que é realmente interessante é ver como essa sopa de letrinhas funciona na prática. A gente tem 88 tributos diferentes no nosso sistema. Imagina um simples par de tênis importado. Primeiro, ele toma um imposto de importação que pode chegar a 35%. Aí entra o ICMS estadual, depois vem o PIS e a COFINS e ainda o IPI, que é sobre produtos industrializados. E o detalhe é que muitos desses impostos são cobrados um em cima do outro, efeito cascata mesmo. É por isso que quase 40% do preço de um smartphone, por exemplo, pode ser pura e simplesmente imposto. Mas sabe o que é pior? Pagar tudo isso é só metade do problema. A outra metade é o trabalho que dá para pagar. Por causa de tanta regra que muda toda hora, uma empresa gasta, em média, 108 dias por ano só com a equipe calculando e preenchendo papelada de imposto. É quase um terço do ano jogado fora só para tentar não levar multa da Receita. E, claro, adivinha quem paga o salário desse departamento inteiro no fim das contas? Exatamente, nós mesmos, os consumidores. 4. Gargalos logísticos, movimentando cargas em um país continental. Saindo um pouco da papelada e indo para as estradas, tem um dado que chama muita atenção. 62% de toda a movimentação de carga do nosso país depende única e exclusivamente de caminhão. Ou seja, a gente coloca praticamente tudo em carretas, queimando diesel e cruzando milhares de quilômetros, em vez de usar uma rede bacana de trens ou hidrovias como fazem outros países grandes.
E isso ilustra perfeitamente o tamanho do prejuízo real. Olha a diferença. Mandar uma tonelada de soja lá para a China custa $56 se sair dos Estados Unidos. Mas se sair das nossas lavouras, o preço pula para $110. Essa falta de opções, misturada com estradas ruins, custos de manutenção altíssimos e risco de roubo, acaba com toda a vantagem competitiva do nosso agro. No fim, o frete pode representar até 15% do valor que a gente paga na comida lá no mercado. Número 5. Riscos e margens de lucro. A mecânica do lucro Brasil. Para entender de vez por que as coisas são tão caras, mesmo sem contar os impostos, a gente precisa falar de segurança jurídica. Esse dado aqui é chocante. Lá nos Estados Unidos, o número de processos trabalhistas por ano fica ali na casa dos 75 mil. Aqui, a nossa justiça recebe cerca de 4 milhões de ações todo ano. Quando o investidor, seja daqui ou de fora, olha para isso, ele vê um risco operacional absurdo na hora de contratar gente e abrir novos negócios. Então, o ponto central dessa história toda é resumido nessa frase aí. É matemática financeira pura e simples. O empresário esbarra em burocracia, juros altos, estrada ruim, um monte de processo na justiça e pensa, bom, o meu retorno tem que compensar toda essa dor de cabeça. Em vez de aceitar operar com 15% de lucro, que é o normal em países mais estáveis, o pessoal joga a margem lá para os 40%. É aquela gordura extra de segurança que o pessoal chama de lucro Brasil e que vai direto para a etiqueta de preço que a gente paga. 6. Agenda de redução, soluções sistêmicas e reformas em andamento. Mas nem tudo está perdido. Tem bastante gente tentando resolver isso. A gente tem aí o relatório oficial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que criou a Agenda de Redução do Custo Brasil. Não é uma varinha mágica que vai mudar tudo amanhã, mas é um roteiro super profundo que envolve 17 ministérios conversando entre si. Eles ouviram o setor produtivo, juntaram milhares de sugestões para tentar, aos poucos, cortar aquele 1,7 trilhão de reais jogados fora. Vamos avançar um pouquinho e ver como essas propostas já estão virando realidade. A gente já tem algumas leis importantes saindo do papel. A reforma tributária sobre o consumo é a grande aposta para tentar acabar com aquele manicômio de cálculos e litígios que a gente falou. Tem também a lei das debêntures de infraestrutura, que basicamente facilita a entrada de dinheiro privado para construir ferrovias e portos, tirando o peso das rodovias, e projetos como o Navegue Simples, que focam totalmente em cortar papelada e agilizar os portos. São engrenagens importantes sendo ajustadas uma a uma. E é com essa reflexão que a gente fecha a nossa explicação de hoje. A máquina gigantesca do custo Brasil levou décadas para ser construída, amarrando a logística, inflando preços por causa do risco e criando um pesadelo nos impostos. Desmontar tudo isso já começou no nível macroeconômico, mas o grande teste de fogo vai ser o tempo. Enquanto essas reformas gigantes vão entrando em vigor, fica aquela pergunta: quanto tempo vai demorar até a gente finalmente sentir no bolso esse alívio na hora de passar as compras no caixa? É esperar para ver. Muito obrigado por acompanhar, fiquem ligados para mais análises sobre como a economia afeta o nosso dia a dia e até a próxima.